no Diário do Rio e não tem hoje. Cara, não rima nada. Nada. Não rima, não tem ritmo. Fogo. Fala, cariocada. Estamos de volta hoje, 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda. Aqueles que nunca dormem, que inclusive o meu deve estar com estafa. O seu da guarda tá com estafa já? O meu tá acordado, sempre acordado. Acordado, mas cansado, né? E também, o seu? tá O cansado. meu, então, andar para a Baixada é difícil para ter anjo da guarda lá. Estamos aqui de volta com o Hoje no Rio, aquele seu resumo esperto do que aconteceu de mais importante no Rio de Janeiro. Estou aqui com a presença do Paladino de Caxias, Marrone Alves. do Ladino de Curicica Felipe Luceno. e lendo os comentários, o Mago do Anil. Mago de tecnologia, Gabriel Subitil. Tecnologia da sua parte, né? E aqui também com a presença da mesa os NPCs Altari Alves e Rafael Fernandes. E lembrando, Tem que explicar suas referências ao público agora. Cara. foi uma referência com o jogo de RPG. Ah, Lembrando sempre que esta live também. Caraca, caiu meu Galo. celular. Anjo da guarda, não, eu faço assim mesmo. Anjo da guarda, proteja meu celular, por favor. Lembrando que esta live também será transmitida. Transmitida não, né? Exibida. Exibida. Postada. E deu uma uma crecada aqui atrás. Ixi, deu uma trincada. Nos podcasts de sua vida. Spotify, Deezer, Google Podcasts, iHeart, entre outros. E no YouTube mais tarde, né? No YouTube mais tarde. E que também vocês podem assistir depois no YouTube, eu falei isso. Só no YouTube? Você falou. Ah, tá. E comentários, críticas, compartilhamentos são sempre bem-vindos no Hoje no Rio. E alguns comentários não são lidos porque Mark Zuckerberg está nos boicotando. Vamos começar aqui o Diário do Rio com a primeira notícia do dia. Que história é essa de que nem o prefeito nem o governador querem hospitais na Zona Oeste? É que todos são preocupados com a saúde desde que eles não precisem se envolver com isso, né? Desde que sirva só pro discurso, Isso né? deles, Pro palanque, tudo bem, mas na prática depois não querem. É engraçado que os dois brigaram pelo Sambódromo e agora. Mas o hospital ninguém Sambódromo quer. não, Sambódromo todo mundo quer, mas o hospital ninguém quer, né? Os hospitais são o Albert Schweitzer e o Rocha Faria em Campo Grande, o Schweitzer em Realengo. O hospital, ontem o Mariano até falou um pouco sobre isso, a gente falou desse assunto antes, né, que o Crivella queria devolver ao Witzel, para uma bobeira, coisa pouca no orçamento municipal. Eles foram municipalizados durante a gestão de Eduardo Paes, em 2016, porque o governo estava quebrado. Hoje quem está quebrado é a prefeitura e o governo diz ter dinheiro. Só que ambos não querem, né? Ambos não querem. E o Crivella fala que o Estado não devolveu os 57 milhões que foram repassados para ajustar a gestão das duas unidades. Que quando você municipaliza, é um acordo. Olha, eu fico responsável, mas você tem que me repassar o valor tal, que é o valor de gasto desse hospital. Foi um problema que aconteceu durante a gestão César Maia, logo após o Conde, porque ele municipalizou hospitais federais e a União não estava repassando dinheiro. Foi um erro bem grande do governo Conde. Mas não é um erro político dos dois, porque os dois estão em campanha, o Witzel para 2022 e o Crivella para o ano que vem, e negar o hospital não é um erro. Não, eles não estão negando. Veja Fugir, bem. tirar o corpo fora. Estão tirando né? o corpo fora. Porque eles sabem, pegar o hospital é porque bomba. É um problema interminável, né? Exato, não tem solução. Não tem solução. Ao mesmo tempo que é ruim também fugir, também talvez seja ruim aceitar esse Exato. problema, porque vai ter que resolver, né? Se a prefeitura bate no peito e fala, agora é meu, aí continua ruim, continua serviço mal feito, vai cair na conta do prefeito. Aí se o governo do estado faz isso, também cai na conta do governo do estado. Lembrando que Ninguém quer problema. o Witzel ele tá numa sequência só de fazer promessas, né? Cumprir que é bom, nada. Já desde o início da campanha do governo, né? Eu sempre falo aqui que ele é meio bravateiro. Ele vai lá e fala, eu vou fazer isso. Por isso que eu até achei estranho ele não bater no peito e falar que vai assumir isso dos hospitais, até o momento. Porque nesse caso, se ele assumisse, ia dar trabalho, né? Ele ia ter que assumir de verdade. Exatamente. E aí ele fica jogando pra galera, isso aí não é um problema que você pode jogar pra galera, né? Exato. O problema é que você tem que resolver e que a pessoa vai sentir rápido se tá funcionando ou Sim. não, porque a pessoa Já vai no tão- hospital. Já estão sentindo porque certamente não está funcionando bem, as pessoas que moram naquela região, que é muita gente, Muita. e já estão com esse carente desse serviço há muito tempo, e agora só piora, só agrava. Verdade. Seu pai online, dando boa noite. Boa noite, pai. Família do Luciano sempre prestigiando. Saudações tricolores ao pai do Luciano. Esposa online e falando da questão do governador, o A Quintino minha essa esposa. semana postou um excelente
qual eu li. Falei dele ontem, que é uma crítica a essa bravatagem do Witzel. Porque quase um ano de governo começa a cansar, né? É o que a gente estava falando mais cedo, antes da live começar. Quando você está em campanha, começo de governo, até pega bem, você, ainda mais no caso do Witzel, que o Rio vem de 2 governos bem ruins, do Cabral e o Pezão. Então pega bem o cara falar certas coisas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma postura de quem vai fazer mesmo. As pessoas acreditam, abraçam esse governo, abraçam a ideia, mas depois o resultado não aparece. Aí as pessoas começam a sentir e cobrar esse resultado. Então uma hora essa bravata não para de funcionar. E não funciona com aquilo. Tem um teto. Após 9 meses aparece o resultado. Não tem resultado. Após 9 meses... Já tem 9 meses e não apareceu resultados. Eu já falei, ontem você não estava, mas a gente comentou que a segurança pública tem dado resultados positivos, apesar da discordância de vocês sobre... Tem mantido os resultados positivos, né? Tem tido resultados positivos. No asfalto eu até acho que os resultados são positivos. Meu questionamento é só em relação à política de segurança nas favelas, que continua ruim. Então, mas nas outras... No turismo ainda não deu resultado. Exatamente, a gente fala muito disso aqui. O turismo também é uma coisa que foi porque por muito tempo a Secretaria de Turismo no estado do Rio foi abandonada. Agora tem um secretário que demonstra interesse, tem um governador que demonstra interesse, mas por enquanto está só no interesse também, é só planejamento. Vamos levar o turismo para o interior do estado, vamos levar o turismo não sei para onde, mas é só planejamento. Mas agora falando do Cri-Cri também de novo, e ele lançou o Fale com a Márcia? Fale com a Márcia, o aplicativo, o app Fale com a Márcia. Podia ter esse nome de verdade, né? Podia, né? Eu aproveitaria, seria você aproveitar um problema para tentar reverter o problema, que ficou muito feio para ele na época, ele podia reverter isso. Que hoje um decreto do Crivella regulamenta a divulgação do CISREG, né? Isso. Tá na internet, tem um link no diário para você saber a fila, tudo direitinho, como deveria ser, né? Transparência. Sim. E evita que as pessoas fiquem indo nos hospitais e lotando os hospitais, né? Você consegue ver por ali, pelo aplicativo, só vai quando realmente tem que ir. Eu fiz uma matéria antes dessa loucura de Rock in Rio, sobre saúde pública aqui no Rio, e eu conversei com alguns especialistas e eles falaram que um dos problemas do funcionamento do SUS, eles são a favor do SUS, mas um dos problemas é que o SUS é planejado para a pessoa vai na clínica, aí ela sabe o que tem, aí depois, se for algo grave, ela vai no hospital que tem mais estrutura para tratar aquilo, se for algo muito mais grave, vai para o hospital federal, para ficar internado e tal. Só que as pessoas não têm, como não funciona assim na prática, as pessoas vão com uma dor de garganta lotar uma emergência, aí a emergência que já é lotada fica ainda mais lotada. Mas isso sabia que às vezes também é um problema em hospital particular. Sim. A pessoa acha que uma dor de garganta é uma emergência, Exatamente. não é. Aí lota a emergência. Se funcionasse como o SUS foi planejado para funcionar, que na clínica você tem um atendimento básico, você descobre que a dor de garganta não é nada demais, você toma um remédio e vai para casa, você não vai lotar a emergência de hospital grande com dor de garganta. Então, você vai na clínica da família. Exatamente. Se funcionasse certinho como o SUS foi planejado para funcionar, evitaria muitos problemas na saúde pública lotação de hospital, esses problemas que não, você é um problema também em hospital particular que você vai e o médico particular reclama, gente, a pessoa veio da emergência. E tem a questão do atestado, né? No particular também, a pessoa vai no atestado. No público também, né? Também. Eu tô com uma dor de garganta há 3 meses. Fala, querido, então você não tá com uma urgência, né? Isso aí é outra questão. Isso é outro problema. Às vezes que eu fui em emergência, sempre foi porque eu não sabia na hora. Depois que eu vi que eu não tava tomando um remédio e tava me gerando um problema. O olho tava muito seco um dia, assim, não conseguia enxergar direito. Isso é uma emergência, não é uma grande emergência. Mas o correto seria, no caso, for hospital particular, e não existe esse tipo de coisa. Mas separação que o SUS tem. Eu deveria ir num OPP, porque não é uma coisa urgente. Você tá tonto, não é uma emergência. Você quebrar o braço, é uma emergência. O Drauzio Varela também falou numa entrevista recentemente isso, que as pessoas, o cara vai com dor de cabeça numa clínica da família até, mas aí ele não é atendido por um clínico geral. Aí já vai logo pro neuro, ele lota a fila do neuro. Se o cara fosse no clínico geral, o clínico geral ia examinar e falar, o seu problema não é nada demais, toma um remedinho, tudo bem. Mas aí lota a fila do neuro que gente com mais necessidade vai demorar mais ser atendido por isso. Enfim, é um problema de funcionamento da organização do SUS, que foi planejado para funcionar assim, mas na prática não funciona, infelizmente. Opa, fala, amigo. Não, porque eu já ia trocar o assunto. Não, é que a questão do SUS também tem uma coisa que dificulta essa questão do hospital estar lotado, que é a questão da saúde básica, né? A saúde na ponta. Então, o programa de saúde da família, o UBS, o PSF, que tinha que estar no bairro, na comunidade, em muitos locais na região da Zona Norte, na Zona Oeste do Rio, falta, na Baixada, e o cara que precisa fazer um resfriado não virar uma pneumonia,
não faz o tratamento, Isso. não faz o acompanhamento, só chega lá no hospital quando a pneumonia já tomou conta. E aí Nessa você matéria- sobrecarrega o É o que o Luciano hospital. vive falando, né? Que é, o Exatamente. dinheiro existe, mas é mal distribuído. Aí o cara pega uma diabetes, já chega lá na hora de cortar a perna. Exatamente. Nessa matéria que eu fiz, eu falei com o pessoal de Sepetiba, que estavam reclamando que a UPA de Sepetiba está abandonada e que a clínica da família de Sepetiba também está abandonada. Eles falam muito disso, que não estão mais vendo os agentes de saúde circulando pela região, indo de casa em casa. O pessoal da clínica da família que faz esse serviço básico para poder evitar que grandes problemas maiores aconteçam. Como você falou, o cara está gripado e evolui para uma pneumonia e depois ele tem que ser tratado numa estrutura maior. Então, se ele fosse tratado no início, não precisaria passar por isso tudo. É verdade. E lembrando que este podcast e live tem o patrocínio da Sérgio Castro Imóveis, 70 anos de tradição, a maior empresa imobiliária em imóveis comerciais no centro do Rio e outras regiões, claro. E agora também com imóveis residenciais, com a Casa Laranjeiras, em Laranjeiras. Isso também é Urulândia. E se você estiver ouvindo pelo podcast, você vai ouvir aquela propagandinha agora, porque viver bem é morar bem. E podemos comentar que a Alerj criou uma comissão em defesa dos royalties de petróleo. Demorou, né? Demorou. Essa briga aí já é antiga, mas agora tem gente liderando, tem gente aparecendo por essa briga. Na Baixada depende muito dos royalties? A Baixada, a Reduc lá em Caxias, ela faz o refino do petróleo, né? Então a cidade tem uma grande arrecadação na Reduc na base do ISS. E aí tem um polo petroquímico, a refinaria, e a cidade é muito dependente dos royalties do petróleo, porque grande parte do refino do petróleo aqui do estado vai para lá. Então é importante essa comissão aí, porque a Baixada já... vai ser votada agora no STF, né? A questão dos royalties A lá, questão né? dos royalties vai ser votada. E a comissão, a ideia é ir no Congresso, mostrar a perda, por que precisa. Mas tem deputado defendendo a Baixada nessa questão ou eles estão pensando no estado como um todo? Eu acho que está pensando no estado como um todo, porque o royalty ele beneficia outras cidades também. Campo dos Goitacazes, São João da Barra, Sim. Não, Rio das Ostras. Macaé, tem tem bastante. também grande Rio dependência das dos Ostras, royalties. basicamente, é só... O que é interessante, eles recebem os royalties e investem mal, né? No lugar de investir... Como a Suécia investe, né? Eles investem na ideia que aquilo vai acabar, né? Como a Noruega fez isso por Isso, muito a Noruega. tempo. A Noruega saiu de uma condição de um país pobre da Europa e hoje em dia é uma potência por isso, porque investiram bem. Você investe na educação, É. educação básica, centro. Serviço público básico. Enquanto no Brasil, no Rio de Janeiro, o cara pega o royalty para aumentar os custos do município, né? É servidor público, para fazer... Gasta em obra, essas obras faraônicas. Niterói, se eu não me engano, está fazendo um caixa, um fundo emergencial para o futuro, com uma parte dos recursos financeiros que ela arrecada dos royalties. E ela criou um fundo municipal, onde todo o dinheiro que é arrecadado nessa questão dos royalties é depositado nesse fundo para uma futura emergência da cidade. Não para ser usado agora, mas para ser usado daqui a 10, 20, 30 anos. Interessante. Quando tiver atraso de pagamento de servidores, uma crise, um deslizamento igual teve no Morro do Bumba. Que é o que deve ser usado, né? E aí tem critérios que é estabelecido lá na lei que foi feita, que a Câmara tem que aprovar a liberação desse recurso. E é bom, nesse caso, ter um limite para o prefeito não meter a mão de repente. É. Né? Isso é emergência para mim. Vai lá e... Não, tem que ser uma coisa criteriosa. Exatamente. Saber o que de fato é emergência para o município para poder mexer nesse dinheiro. Não, bacana, deveria ter isso no Rio. Eu acho legal a Leste se faz essa comissão, é importante, porque há um problema no brasileiro em geral de achar que o trabalho do legislativo é criar lei. E aí vem essas leis inúteis, para mostrar que tentei criar tantas leis. Fiz não sei quantos projetos, aí você vai somar todos não vale um. Enquanto o trabalho não é esse, é fiscalizar, é tentar lutar. Pressionar o poder, Exato. O poder executivo. Ou como vocês já comentaram essa semana, cria aquelas leis que sabe que não vai ser aprovada só para falar com o eleitorado. Exato, faz leis O inconstitucionais. famoso jogar pra torcida. Leis autorizativas. Agora está tendo uma moda na Assembleia, está tendo muita lei autorizativa. Por exemplo, agora entrou o demodê de implantar colégio militar, cívico-militar, nas cidades. Aí os deputados que são das suas bases, das suas cidades ou proximidades, aí autoriza o governo do estado a implantar um colégio militar em Volta Redonda, em Queimados, em Caxias, em São João da Barra. Ou seja, uma lei autorizativa, que é coisa que já é obrigação do governo do estado. E aí diz que foi ele que levou... Mas o cara quer fazer a lei para dizer assim, ó, vai entrar o colégio agora aqui em Queimados, em Volta Redonda, mas eu fiz uma lei que autorizava isso acontecer. Hoje mesmo eu vi um vídeo agora há Não pouco vale aqui, pra nada. de um deputado do Paraná, se não me engano, ele tem a base eleitoral em Maringá,
ele com o ministro da Educação falando isso, que vou levar o colégio militar para minha cidade, para Maringá. Só que na verdade não é isso. O colégio já ia ser instalado lá pelo governo federal. Exatamente. Ele tá jogando pro público dele. Ele fez um vídeo deve ser alinhado ideologicamente com o ministro, aí fez um vídeo ali e postou nas redes sociais. O Brazilian Journal fez um texto que viralizou essa semana, que é com as leis inúteis da Alerj e da Câmara de Vereadores, né? Que os vereadores querem que tenha nas gôndolas do mercado uma lupa para ler as letras pequenas. Assim, são coisas que se alguém para pensar, né? Na Alerj... O Altair enxerga mal, tá dizendo que é boa. Na Alerj teve uma do Carlos Mink para ter uma pintura antirreflexiva para os pássaros não baterem nas janelas. Ele falou, eu sei que não vai ser implementada, mas é boa para a educação. Assim, o cara sabe que não dá para implementar e cria a lei. Isso tem um custo, porque tem um custo de papel, tem um custo do Estado, ali funcionar, das comissões. E é mais o excesso as pessoas acharem que o Poder Legislativo está ali só para legislar. Sim. E ele mostrar isso para os seus eleitores. Tem alguns comentários aí. Né? Não é uma afirmação, mas deve ser pro Marrone, né? Marco Aurélio fala, se eu não me engano, Caxias é a segunda maior renda per capita, só perdendo para Niterói. Ele Verdade? tá perguntando se corrige. Não, eu acho que Caxias já pulou. Eu acho que agora é Campos, se eu não me engano. Caxias, a arrecadação de Caxias é a terceira do estado. Sério? É a terceira economia do estado. Já foi a segunda e agora é a terceira. A primeira é Campos. Cara, então investe. O pessoal usa Agora, muito mal o dinheiro em muito Caxias, mal. hein? Caxias tem uma renda per capita muito alta. Eu não tenho certeza se é a segunda, não vou afirmar. Mas a cidade da Baixada que tem o maior índice per capita é Duque de Caxias. E ao mesmo tempo que Caxias tem o índice per capita lá em cima, o IDH de Caxias está nas últimas posições. Então, uma discrepância muito grande. Por exemplo, aonde tem a maior arrecadação da Baixada, que é a Reduc, que é no bairro de Campos Elíseos, tem o menor IDH da cidade, que é o próprio bairro de Campos Elíseos e adjacências. Saiu. Ninguém investe ali, né? E ali você ainda bebe água barrenta, fora o alto índice de pessoas que estão ficando agora com câncer na bexiga devido à contaminação do lençol freático, à contaminação da poluição do ar. Quem tiver final de semana, por exemplo, subindo a serra, indo para Teresópolis, para Petrópolis, pode dar uma olhada para sua esquerda que você vai ver a chama preta, negra que sai da Reduc de noite, porque a Reduc justamente deixa para a noite lançar maior índice de poluição tanto na Bahia, tanto no ar, porque é quando não tem fiscalização na rua. Já foi multada por poluir a Bahia, já Muitas recorreu. vezes. E aí a poluição continua. Tanto que em Caxias, Quintino, tem um rio que pega fogo. Você já ouviu que falar legal. nisso? É o rio Calombé, lá no Pilar. Acho O moderno. rio pega fogo, é moderno, né? Contemporâneo. É uma coisa contemporânea. Poderia ser turístico, né? Pra você Exatamente. parar pra ver. Mandar Vizinho de botar no Caxias. leite o vídeo. Vizinho de Caxias, nosso rio pega fogo. É o rio que pega Aqui fogo. até o rio pega fogo. Pô, dá um slogan. O Marcelo Breda fala, justifica que os vereadores só querem mostrar que estão trabalhando. Pensei que era o Bretas, viu? Também. Não. Tomei até um susto. Opa, não tem nada a ver com Breta isso. está tirando fotinho de sunga por aí. E um comentário meu, né? E acaba que esses vereadores aí acabam ganhando aquelas placas na comunidade, aquelas faixas, né? Ah, Isso é eles bem que comum. fazem essas faixas, É, na disso, né? verdade. Se tornam... Ganham entre aspas. Lá na Baixada, ô Felipe, eles fazem faixa, agradeça ao vereador a obra, a implantação da grama sintética na quadra, a famoso- pintura do meio-fio, da capina, mas é o vereador que vai lá no cara que faz faixa. É que nem o Zema, né? O governador de Minas, que se deu uma medalha, né? É o famoso... O Eduardo de Oliveira. Autoestima da porra que faz isso. Muita. Maior que a do Subtil? Eduardo Oliveira comenta: a verdade é que OCIPs não são uma boa solução. Se o pagamento atrasa, elas começam a boicotar o serviço para pressionar, mas quem sofre é a população. Eu não sei o que é OCIP. OCIP é outra característica de terceiro setor, porque você pode ser ONG, você pode ser OCIP. Né? E aí tem outros critérios e outros benefícios que você tem sendo OCIP. Você fica um tempo sendo ONG e depois você se torna OCIP. Esse serviço é muito usado em clínicas da família, em Tá, UPAs. já sei o que é. OS. OS. Lá na Baixada tá tendo esse problema. O Eduardo, eu conheço ele, ele deve estar comentando sobre isso. Caxias, São João, algumas cidades estão atrasando o pagamento de servidores, mas tá igual no período da escravidão, só tá dando a comida e a passagem. Aí os prefeitos estão recarregando o vale alimentação e o bilhete único e não paga a pessoa e a pessoa tem que trabalhar. Então, toma o teu vale aí e vai trabalhar. É empreendedorismo comida e passagem não falta. Empreendedorismo. Claro. Tem um vídeo do Pó dos Fundos, TED, que o do Vivier, ele é um empresário e fala: olha, vai doer na carne, mas tem que voltar à escravidão. Eu queria pagar meus funcionários? Queria.
mas no final a conta não fecha. É bem papo dessa galera mesmo isso aí. Custo do Opa, Brasil, peraí. né? Que é o que eles sempre falam, os empreendedores. É. Tem mais comentários? Olha, não, por enquanto não, mas muita gente desejando boa noite. Boa Tudo noite. online também. E o vestibular no Unician? Então, Uniswan. a Uniswan, ela todo semestre, Quintino, ela abre um vestibular que é independente do Enem, do SISU, do ProUni, que é um vestibular da própria universidade para emitir bolsas a estudantes que acabaram o ensino médio e que estão a fim aí de entrar no ensino superior. E aí são mais de 50 opções de graduações que a Uniswan tem. A Uniswan fica ali em Bom Sucesso, tem alguns outros polos em outros bairros aqui da cidade. E a gente está divulgando muito isso lá em Caxias, na Baixada, nos pré-vestibulares que a gente atua, para os estudantes que esqueceram. Você dá aula em Eu dou pré-vestibular? aula em pré-vestibular comunitário da Educafro. Educafro é uma organização que tem em São Paulo, tem aqui no Rio de Janeiro, a reunião uma vez por mês ali na Catedral da Lapa. E nós damos aula gratuitamente, de forma voluntária, em diversos bairros aqui da cidade do Rio e também em alguns da Baixada, aonde a gente prepara os alunos para fazer a prova do Enem, a prova do Enseja, vestibular da UERJ e também o da Uniswan, que é um vestibular que dá bolsa 100% de graça. A gente já conseguiu passar alguns alunos lá no nosso pré-vestibular para fazer nutrição, educação física, pedagogia. A minha irmã não fez o pré-vestibular, mas estudou e passou para enfermagem e conseguiu a bolsa de 100% na Uniswan. Então é importante aí para quem está atrás de buscar a oportunidade de começar o ensino superior, se inscrever no vestibular solidário aí da Uniswan. A prova é dia 20 desse mês. As inscrições são até o dia 15. E aí a inscrição é gratuita, não tem taxa de inscrição, não paga nada. Você só vai lá no dia, faz a prova, faz a redação. Se tirar a nota de corte que eles exigem lá, você vai fazer faculdade de graça durante todo o semestre. Não é pegadinha, não é enganação, senão a gente não estaria falando aqui no Diário do Rio. Mas só o semestre? Né? Não, todos os semestres, até Todos? você acabar com a o curso. faculdade. E Bacana. lá tem nutrição, enfermagem, engenharia civil, direito, história, pedagogia, educação física, jornalismo, comunicação. O que você tiver aí sonhando em fazer, você pode dar uma olhada. Depois vai subir uma matéria no Diário. A gente fez um texto para colocar, para divulgar para quem acompanha a live, para quem não acompanha, para poder se inscrever. Não faço jornalismo, não faço. Não. E aí, para fechar essa questão da Uniswan, principalmente para quem é da Baixada, principalmente para quem é da zona Oeste, da Zona Norte, façam o vestibular, pelo amor de Deus. É uma oportunidade muito importante para vocês. É uma segunda chance que a vida pode dar de realizar o sonho, de fazer uma faculdade. É de graça, não custa nada. Então, quem tem um sonho aí de fazer uma faculdade, faça, não perca tempo. E mais, Quintino, lá na Baixada, no pré-vestibular, o que a gente ouve muitas pessoas falando é o seguinte: Marrone, professor, eu sou a primeira pessoa da minha família, eu sou a primeira pessoa da minha Muito geração comum. que faço graduação, que cheguei no ensino superior. Eu, por exemplo, sou o primeiro. Meus bisavós não entraram numa faculdade, meus avós não entraram numa faculdade, minha mãe e meu pai não entraram numa faculdade, e dos meus irmãos, nós somos 5, de pai e mãe, eu sou o primeiro que entrou na faculdade e terminou a graduação em História com muito orgulho de ser professor. Então, não perde chance não, gente. Vamos fazer que, se você não quiser fazer, não puder fazer, tem alguém que você conheça que tem esse sonho. Então é importante divulgar e a gente ocupar aí esses espaços que estão à nossa disposição. Demorou muito. Muita gente fala, eu queria ter tido essa oportunidade no meu tempo. Então, você que está Aproveite, ouvindo a né? gente, aproveita, né? Demorei Toma muito. que é de graça. É isso aí. A Arlete Luckman tá te desejando boa noite. Tá falando dela agora minha há pouco. coordenadora. Estávamos falando de você aqui, Arlete. Um beijo. E a Flu Ferreira tá falando que é sua fã. Ô, Flu. Ele falou demorei muito. Ele falou, demorei muito Beijo, pra Flu. te encontrar. Agora é só hoje no Rio, que era melhor. Nós falamos de deputados, vereadores agora há pouco. Os deputados do PSL lançaram uma pré-candidatura a prefeito do Rio. Cara. E vão concorrer com o Rodrigo Amorim agora nessa disputa interna do PSL para ver quem vai ser o candidato da próxima eleição do Rio de Janeiro. A prefeito, né? O PSL é o partido que não quer ganhar, né? É uma loucura, né? Um acidente histórico, como disse o Freixo. O PSL é muito bagunçado, muito zoado. Eu tava preparando, ia falar até pro Subtil, vamos gravar hoje um papo com o Quintino, porque eu ia dizer, Rodrigo Amorim favorito para prefeito do Rio. Porque com a dos votos conservadores, tudo, ele consegue juntar esses votos, principalmente que o Crivella e o Witzel não estão fazendo um bom trabalho para eleger seus candidatos. E aí me vem essa hoje. Pra quê, cara? O doutor Gualberto. Gualberto é um católico,
Mas, assim, é de um ultraconservadorismo que assusta até os mais conservadores. E o outro é conhecido como um ex-nadador. O ex-nadador. Ex-nadador, ele é isso, ele é o ex-nadador. Fazer nada, né? Nadador de verdade, era atleta, mas é isso, ex-nadador. Mas agora ele estivesse fazendo alguma coisa, não nada, né? Assim... Aí, provavelmente o Rodrigo Amorim vai ganhar essa disputa interna. Então você aumenta para 25 os pré-candidatos a prefeito do Rio. Só do PSL são 3 agora. Não, são 4. Tem o Hélio Negão que corre por fora, né? O nada por fora, né? Hélio Negão... Ele não foi considerado nessa listagem aí. Estão dizendo só esses 3, mas ele já foi citado. Então, a princípio, são 4 do PSL. Cara, que erro crasso. Você escolhe um candidato e você vai fazer o nome dele. Isso é falta de experiência, né? Um partido que é formado por muita gente nova, e esse negócio de nova política, e não sabem nada. Aí chega lá e ficam perdidos e faz esse tipo de coisa que prejudica as ações, as pretensões do partido em eleições, no caso, como essa. Porque o Amorim podia começar a fazer uns acordos. O Amorim tá brigado agora com o Witzel. Mas ele podia fazer uns acordos ali por trás. Não é bem por trás, mas... Eles não gostam muito desse tipo de expressão, não. Não? Se falar por trás, eles ficam... Não brinca não, que o cara é faixa preta em jiu-jitsu, tá? Eles têm masculinidade frágil, eles ficam com... Você com chassi de grilo aí, o cara... Chassi da Curicica? Mas é cheio de deputado, o PSL, como o Felipe falou, esse acidente histórico a nível Brasil e a nível de estados, é uma coisa curiosa que esses caras, eles sabem que é um mandato só. Né, com raríssimas exceções. Eu acho que o Rodrigo Amorim se reelege. Criou um voto de opinião. O Hélio Negão, por exemplo, é nas costas do Bolsonaro. Então o Bolsonaro também não gosta dessa expressão. Tem uma gordura aí e consegue sobreviver numa próxima eleição. Mas tem deputado que é acidente histórico, que entrou na Alerj, que entrou na Câmara, sabe que é um mandato só. Por isso que toda hora um se lançando pré-candidato a prefeito nessa salada do PSL. Não, eu acho que... Sabia que eu acho que não é desespero pra fazer nome? Não, eu acho que os caras não entendem, cara. Eu acho que eles chamam de incapacidade... Por política... Eu tô há 20 anos nisso, assim. É difícil entender. Pô, não é qualquer um que entra, eu já entendo. Pô, o Mariano, cara, o cara é doutor em ciência política, tá doutorando. O negócio demanda estudo. Esse pessoal do PSL, porque o cara se elegeu, isso é um erro, o cara se elegeu com tantos votos, acha, não, sou uma águia da política, me elegi. Ego, né? Sou deputado. E não se fica necessariamente, só porque foi eleito, que entenda de política. Isso acontece dentro do partido até com os mais experientes. O Flávio Bolsonaro falou, né, ele falou que desses pré-candidatos, o mais leal ao Bolsonaro vai ser o escolhido para concorrer à Prefeitura do Rio. Você tem que ser leal ao Bolsonaro por ele ser escolhido o candidato a prefeito do Rio, sabe? Tudo bem, eu falei aqui mais cedo. Você tem uma afinidade com o presidente, com o governador, ajuda um prefeito, lógico que ajuda. Mas você não tem que ser leal, fiel a um cara para ser o candidato do partido. Às vezes ser oposição é até bom, porque se o governo federal, no caso, tá ruim, você consegue mostrar uma agregar certa independência. Votos. Também, tem isso. É muito despreparo mesmo, é falta de traquejo político, falta de experiência clara, assim, do A senhora dizendo, candidato a prefeito do PSL assusta a esquerda. Senhora, isso é bobagem, isso aí... Desse jeito não assusta a esquerda de forma alguma, a esquerda até risada. O Amorim é o melhor candidato do PSL, é um cara que eu já falei aqui, é um cara que eu poderia votar. Doutor Dagoberto é um cara que eu não votaria, porque é um cara muito extremista. É louco. Eu já vi discurso dele na Alerj. Ele é de uma facção da Igreja Católica que assusta. Eu acho que é a RCC, né? Renovação Carismática. Não, ele é... Não, da Renovação Carismática? Não sei se é... Não, acho que não é carismática. A Renovação Carismática não é mais leve? Não é que o Cláudio, o vice-governador, ele é da Renovação Carismática. Não, ele não é da Renovação Carismática. Ele é... Mas é muito conservadora também. É de um grupo ultra conservador. É um grupo que me lembra quase o Opus Dei, assim. Meu Deus. Então, é um cara que eu não votaria. Que os anjos da guarda estejam com ele. O outro é um nadador. Porra, sei lá, de repente o cara é um cara competente. Quem sabe eu votasse nele, não sei. Você já foi nadador, né, cara? Então, nadava, não parece hoje, né? Rola uma identificação. Rola, né? Pô, cara, você... Mas esse cara que colocou, que é federal, colocou o nome candidato a prefeito, o Luiz Lima, ele não é do Rio, ele é de Friburgo. Então, ele é o nadador, ele. Ele você fala nadador é o Luiz Lima. Mas a base eleitoral dele é Nova Friburgo. Então não faz sentido. Não faz sentido ele botar o nome aqui. De repente quer se valorizar pra lá, né? Pra conseguir o passe pra disputar a prefeitura lá. E às vezes eles jogam essa só pra, assim, o PSL é pra criar cisâneas ali, porque ficam brigando por esse espaço ali, quem é mais próximo ao Bolsonaro.
puxar o saco, né? É. E o Rodrigo Amorim é um nome de destaque do PSL do Rio. É. Queira ou não, assim, pra gente, como imprensa, a PSL do Rio, quem você pensa? Vamos perguntar alguma coisa. Vou perguntar o Rodrigo Amorim. Sim, Isso não é errado, assim, sempre o nome se destaca. sim. Do pessoal, Marcelo Freixo. Sim. Mas ainda assim eu acho que esses caras estão querendo aparecer. Eu acho que é a estratégia política, como o Marrone falou, que o cara sabe que a vida dele é curta na política, ele quer ganhar algum destaque, quer sair no jornal. Onde esse Luiz Lima sairia no jornal se não fosse por isso? Ele saiu no dia... Na página de esporte. Nadador, né? Na Olimpíada, de repente. Pois é. E o próximo assunto aqui, né? Que eu cortei um pouco na pauta, ficou só... Mas 3.500 trabalhadores serão afetados por uma nova etapa da Lava Jato, comandada pelo glorioso Marcelo Bretas, que não é o Breta que está aqui comentando na nossa Quem live. tá comentando é o Bedas, né? Bedas, né? Bedas. Marcelo Bretas, que se fosse Marcelo candidato, Breda, aqui é Marcelo Breda. entraria no hall dos galãs, né? Isso, Agora com Marcelo foto de Breda. sunguinha. Fortinho, né? Fortinho, fortão, né? Ele me bloqueou no Twitter. Bloqueou? E assim, deixa eu falar, pessoal, você é contra a Lava Jato? Não é isso, é porque ele manda bloquear a conta da empresa, só que esquece que a No empresa... mês de pagamento, há 48 horas de pagamento, aí 3.500 trabalhadores não vão receber setembro, a princípio, por causa desse bloqueio da Lava Jato. Isso é um erro jurídico, assim, do cara não ter uma leitura meio... Pô, é até um erro desumano, né? Porque são trabalhadores que vão ficar sem receber. É um erro alguns positivista. dias. Fala, não, pô, não vai bloquear, o cara não vai fazer nada, depois bloqueia. Ou faz o bloqueio, bloqueia-se após o pagamento. Ou bloqueia os bens pessoais no bloqueio da empresa. Tudo bem que a corrupção foi na Não, empresa. há outros meios. Você faz após o pagamento, bloqueia tal valor, com exceção de tanto. Sim. Quanto que é a folha de pagamento? Exatamente. X. Então isso aqui tá liberado e o resto tá bloqueado. Porque ele não Exatamente. pode evitar que a empresa continue funcionando. É. Tem que ter aí Ele é um juiz, ele não é uma máquina. Exatamente. E são empresas de ônibus, só pra... E é um problema Localizar. da Lava Jato central. Ninguém é contra investigar, ninguém é contra combater corruptos e corruptores e a corrupção. Mas a Lava Jato, ela acabou com as instituições do Brasil, com empresas que eram referências não só para o país, mas para a América Latina, para construtoras que faziam obras Criminalizou a empresa, não as pessoas. Empresa, não a pessoa. Eu não falo nem do Odebrecht, que a Odebrecht ela tinha um problema. Não, A Odebrecht era uma empresa que não era uma empresa de obras, era uma empresa de fazer dinheiro. A Odebrecht é a que mais é focada, mas eu digo as outras que foram afetadas, não é só a Odebrecht. É quando a gente fala de Lava Jato, a primeira empresa é a Odebrecht, igual o PSL e Rodrigo Amorim. Mas assim, a Lava Jato banalizou as empresas e aí acabou emprego. Agora você vê aí engenheiro, você Uber. pergunta pro Usando engenheiro, Uber. sou 99, sou Uber. O que mais tem é engenheiro dirigindo Uber. E você tem que ver um caso sobre isso, é que no momento que eles... O problema de alguns empreiteiros, eles não eram corruptos, na verdade. Eles tinham que se envolver na corrupção ou não faziam obras. E tem que haver é verdade, é isso. Então vamos dar um jeito, vamos vender essa empresa, não acaba com a empresa, cancela, vende a empresa para outro empresário, usa o lucro dela para pagar. Muito dessa crise de desemprego do Brasil tem a ver com isso também, né? A banalização das empresas, né? As empresas foram banalizadas. Criminalizou marcas ao invés de prender as pessoas. E só punir as pessoas. Exato. Você puniu as marcas. Foi um grande erro da Lava E, Jato. consequentemente, puniu trabalhadores que não tinham nada a ver com isso. Um monte de gente desempregada por isso. E interessante, né? O pessoal que lutava contra a Lava Jato agora recorre ao Gilmar para não ser investigado, né? Pede, né? Estão pedindo né? Pra Gilmar livrá-los. Não tem negócio, Gilmar anjo da guarda, nada né? tão igual ao rei anterior que o rei atual, né? Exatamente. Não adianta nada, cara. Muda pra ficar tudo igual. Nada mudou. E boa proposta do Átila Nunes. É porque tem o Átila Nunes, que é o pai, e o Átila Nunes. Podia ser filho, né, cara? Ele vai sentar minha vida pra caramba. Né? Só pra não confundir. O que tem uma boa luta pela... Causa dos animais, né? Não, pela causa Os animais eu confundi, verdade. da Luiz Carlos Ramos Filho. O Átila Nunes tinha uma luta pelo candomblé. Religiões de matriz africanas, Isso, né? isso. Muito importante essa pauta. Tem Mas- um programa de rádio. Tem Tem um sabia. programa de rádio na Rádio Bandeirantes há muitos anos. O pai do Átila Nunes tinha esse programa, morreu, o Átila Nunes herdou. Aí teve um filho do Átila Nunes que morreu, que também era do programa, e agora o Átila com o filho da Que é muito continuidade. simpático, o Átila, os dois são muito simpáticos. O projeto é para evitar o... Deixa eu ler aqui agora, travou meu cérebro aqui. Ele quer evitar os gastos necessários de uniformes antigos e aumentar sua vida útil. E também
usando algumas características. O brasão, tem que ser Uniformes escolares, né? escolares do município. Que sai governo, entra governo, muda. Sim. Então ele quer, tem que usar o brasão de tal forma e vai ser esse uniforme. É importante. Não mudar conforme muda o governo. Tinha que ter uma padronização do uniforme. É isso que ele quer. Igual o da Valorizar a Colurbe. A instituição, Colurbe Muda é laranja, mas não muda. Mas a Conlube mudou com Crivella as lixeiras, né? É a logo das lixeiras e o formato das lixeiras. Mas não muda o mas vestuário. não muda o vestuário. É porque as lixeiras mudam mesmo, né? Que acabam... Mas eu também acho que isso deveria padronizar também, deveria ser E é interessante, uma porque, marca só. vamos lembrar, durante César Maia virou aquela laranjinha, Eduardo Paz mudou, aí o Crivella mudou para uma horrorosa, escrito Prefeitura do Rio, em preto. Um azul escuro, né? É, porque fica mais barato. Poxa, não vale, assim, porque é feio. Tem que ser bonito, então é isso que ele quer. O brasão do município é muito bonito, É verdade. então ele quer que seja assim. Gostei muito dessa proposta do Átila Nunes. É, Tomara que passe. É uma proposta a longo prazo também, né? Porque os outros prefeitos vão gastar menos com isso. Né? E Altair. Tá bom, Altair. Altair. Marrone. Oi. Marrone. Caraca. Subtil. Subtil. Luciana, vocês tinham R$1 aí? Pra ir pra R$1? Buenos Aires? R$1 Eu tenho R$1 aqui, Eu tenho cara. 2. Eu não tenho nenhum. A Flybond, que tá começando a voar essa semana, voos low cost para Buenos Aires, está cobrando R$1 para a passagem de ida e volta para Buenos Aires. Quer dizer, 128 porque entra os custos as taxas. Se soubesse antes, eu ia ver o jogo do Boca e do River lá. Você pode fazer, cara. Vai até 11 de outubro. Vai ver o jogo de volta. Até dia 11 de outubro. R$1? Viagem de R$1, baixo 128 porque entra aí os custos. Não, mas É uma tá barato, promoção, pô. tá? Que vai. Tá mais barato do que ir pro Acre. É. Perdeu 128? Pro Nordeste. Mais É, barato pro do que Nordeste. o Uber Black até Jacarepaguá, pô. Não é? No dia de Rock in Muito Rio. mais barato. Dia de Rock in Rio, né? Pô, BRT. mas sabia, cara, essa low cost parece que as passagens em média vão ficar em quase R$180 cada trecho. R$1.000. R$1.000 é mais ou menos quase uma ponte Rio-São Paulo. Sim. Vai valer mais a pena no futuro você comprar um show, por exemplo, YouTube. Isso aconteceu quando o dólar estava melhor. Assistir o show do YouTube em Buenos Aires que assistir em São Paulo. Porque, ó, Se bem que assistir o show do YouTube não é bom em lugar nenhum, né? cara. Polêmica! Opinião de Felipe Olha o Luciano. Altair fica louco aqui porque ele gosta de YouTube. Eu acho isso muito chato. O Alguém Felipe gosta fala de isso. YouTube? Eu No acho. momento que o Felipe fala isso, o Cláudio Castro está online nos assistindo. Quem é melhor, YouTube ou Forfã? Ah, forfã, cara. Concordo com o Rafael nesse caso. o Thaís esperando Não, aqui. o que o forfã e o YouTube é melhor. Mas o YouTube não é tão bom assim, não. YouTube ou Bon Jovi? Bom jovem. E o Tio Titãs hoje? Porra, Titãs aí fez a um briga excelente- feia, a briga nivelada com o Titãs hoje tá decadente. Alcione. Alcione. Série Alcione ganha é melhor, todas. pô. Alcione. Melhor Ganha que todo todos. mundo. É. Tem. Mas assim, tem essa promoção, a Flybond vai ajudar muito essas vezes. Mas não é eterno isso aí não, né? Não, Porque- até 11 de outubro. Ah, E aí o preço normal, vai ter passagem que é mais cara, dependendo do dia. Ela começa a operar. E, porra, viaja até Buenos Aires 4, 5 horas, não precisa comprar lanche. até 11 de Pô, você vai poder ir até Buenos Aires tomar um café da manhã ali na... Vou ali em Buenos Aires, mãe. Vai ali e já volto. Cara, R$1.000, assim, se pegar mais o hotel ali é barato. Viva o governo Christian Kirchner na economia. Hostel, né? Pega um hostel lá A também. economia argentina deve cair, então vai ficar mais barato pra gente ir. Então vai ter coisa que ajuda, pô, tomar comida lá é boa. Tá em crise a Argentina, né? Com o Macri tá. Desemprego, pobreza crescendo. Tá mais em crise que o Botafogo. Tá. Coitado do Botafogo. Coitado do Altair. Lembrando sempre que hoje tem jogo do Flamengo e Grêmio, o Flamengo 3x1. Alguém falou aqui, né? Comentou Flamengo 3x1, o Grêmio Não, o Grêmio 3x1. 6x1, cara. Grêmio 6x1, cara. Cristiano Ascioli, é isso aí. Isso aí tá, Grêmio. tá com esperança, mas hoje eu sou Grêmio também. E amanhã já começa as intervenções, amanhã começa o Rock in Rio! Amanhã recomeça o Rock in Rio e recomeçam as intervenções ali na região, né, nas ruas, ao redor do No local do entorno, evento. E a matéria está no Diário do Rio, quem quiser se informar melhor, até onde pode ir, até onde não pode ir. Lembrando que os moradores da região podem acessar, tem adesivo no carro, mas quem não tem adesivo no carro tem uns limites ali, então é bom ficar ligado. porque as Então, ruas entrando na estão pauta, fechadas. Rock in Rio! Amanhã já estará Felipe Luciano, Altair Alves, Rafael Fernandes. O Diário do Rio quer dizer, continua sendo abastecido Vai o site. ser hoje no Rock in Rio, não a live dele. Vai ser hoje no Rock in Rio. Nossas duas lives diárias, a primeira a gente faz quando chega lá, umas 2 e pouca, e a outra antes da abertura do Palco Mundo, umas 5 e meia. Talvez uma terceira no final do... Vamos ver se vai rolar essa terceira no final de todos os shows. Tentar, vamos Muito tentar. boa. 5 da Muito manhã? boas lives do Rock in Rio. Assisti todas. E o Felipe Luciano, Altair Alves e Rafael Fernandes
vão fazer as resenhas dos shows. Isso. Amanhã tem shows legais, tem o Red Hot. O Felipe Luciano tá sendo odiado pelos fãs do Bon Jovi. Eu li os comentários. Eu nem falei mal do show, né, Mas cara? a crítica foi, ao Felipe- meu ponto de vista, foi Eu perfeita. não falei mal do show, eu falei mal de uma parte do público que foi embora antes porque ficou esperando os hits ali. O Bon Jovi demorou a tocar aquela sequência de hits dele. É Aí verdade, a galera eu- foi embora. Eu gostei Boa do parte- O What Snake arrebentou. Foi muito bom, aí né? Foi o melhor show que eu Showzaço. assisti. Vi depois melhores momentos, assisti o diário no YouTube. O What Snake arrebentou. Showzaço. Mas o único que você deu 5 guitarrinhas Foi foi o o Foo Fighters, foi um showzaço também. Foi Olha, mas Tenacious D, Agora, Felipe, com o nosso foi bom Júnior jogo. Grovador, O Tenência G Gruvador? me surpreendeu. Tenência G me surpreendeu muito. O Gruvador brincou foi no muito palco. bom. Belas danças, belas barrigas, Ô, foi Felipe, excelente. o pessoal, eu vi as críticas e as suas resenhas do pessoal sobre, e muito comentário das pessoas falando que o Rock in Rio perdeu a característica, o que fulano tava fazendo ali, Ivete, Elza Soares. Aí eu até comentei em uma postagem lá, que o cara falou assim, o que a Elza Soares estava fazendo no Rock in Rio? Eu falei, a mesma coisa que a Elba Ramalho fez em 85. Não, explicar. É o Porque o Rock in Barramalho. Rio é uma marca. Não é só marca. Rock, em inglês, não é só música. Não é música. A música é o rock and roll. O rock é o agitar, agitação. Mexer, além de rocha, né, pedra. É. Mas é isso, é agitação no Rio. E é em Rio, né, também? Não tá em E tem Londres. Rock in Rio em Rock in Lisboa, Rio é no pô. Rio, pô. Quer tocar o quê no Rock in Rio? Então, Foi o que você falou, Brasil. né? Na primeira edição, em 85, teve Elba Ramalho, teve Ivan Gilberto Lins, Gil, Gilberto Gil. Ney Matogrosso. É, uma série de... É que a de pessoa que- Pepeu Gomes. Exatamente. se você for ver, primeiro que a pessoa que não vai no Rock in Rio. É. É isso. E a pessoa que não entende música. A pessoa não entende que música, pô, vai muito além de... É o mesmo tipo de gente que se botasse um evento só com metalzão pesado, só com rockzão, ia reclamar. Ah, tá vendo? Não tá abrindo pra outros gêneros musicais. Não quer que Não vá tá pro abrindo grupo pro diferente. underground, né? É, tá tudo underground, só quer roqueiro. Então é o mesmo tipo de gente que reclamaria se fosse o contrário. Então, Não, Não e- reclama. O povo E a, sabe. bom nem galera, da trela. e a galera do rock é uma coisa que as pessoas não compreendem. A galera do rock gosta de um rock, gosta de um som pesado e tudo mais. Mas a galera do rock, eu conheço um montão de amigo roqueiro, Jackson, o Tuninho, O Jackson da Arlete. Silva Jackson tá da chateado Silva. comigo, porque eu trolei o fogão. Jackson, um abraço, botafoguense. Lembrando que o Atlético Goianense é maior que o Botafogo. O Coitado. Paranaense já é. O Goianiense Aí, tá chegando. eu conheço um montão de roqueiro que é super aberto a ouvir outras variedades de músicas, é totalmente eclético. Então, por exemplo, quando a Ivete tá ali antes do Bon Jovi, eu não vejo problema nenhum, porque o roqueiro é um público super aberto. Eu vou ser sincero, aquela outra que também canta axé... Cláudia Leite? Cláudia Leite, aquela ok, aquela exagerou ali. Mas a Cláudia Leite, ela gosta de rock. Gosta. Então ela chegou a cantar Led Zeppelin numa edição aí que ela foi, ela curte rock. E assim, você tá lembrando que tem um palco New Order, que tem música eletrônica. Cara, se você não gosta daquelas músicas, você não precisa escutar, né? Vai pra roda Você não gigante. precisa nem ir no Fica meu na tempo. fila da roda Em gigante. outros dias, cara. Cara, deixa o pessoal ser o que Faz, é, cara. faz igual o Rômulo Costa, vai tirar uma Vai soneca. dormir na hora do show do Bon Jovi. O Cleiton Japa lembra que tinha que ter Sepultura com Zé Ramalho. Que teve numa edição no Sunset, foi um showzaço, eu vi. Esse ano tem Sepultura sozinho, sem o Zé Ramalho. Ô Felipe, mas as pessoas que estão lá, aí é uma curiosidade de quem não foi. As pessoas que estão lá, como elas são a receptividade dessas pessoas quando tá lá Elza Soares, Ivete? Sem problema, as pessoas... Porque assim, como é muito grande, Como elas recebem? são muitos palcos, as pessoas se concentram no palco que ela quer ver. Quem parou ali pra ver Elza Soares, queria ver Elza Soares. Quem não queria ver Elza Soares foi pra um palco menor, que tava rolando uma banda mais underground, menos famosa, ou já foi esperar o show do Palco Mundo, ficar perto pra ver de perto, já foi ficar ali na frente do Palco Mundo. Então não chega a ter problema, as pessoas não... Quem não tá afim de ver o show, simplesmente anda, o espaço é gigante, você pode fugir de qualquer coisa que você quiser. A cidade do rock é tão grande que as pessoas que É. estão no palco não vão É, nem saber o que exatamente. tá Você acontecendo. não tá com o satisfeito com o outro. que tá Porque rolando, teve você- aquela edição icônica do Carlinhos Brown, né? É. Que ele... Mas nessa época era um palco só, né? Ficava todo mundo concentrado vendo o mesmo show. Aí ali você não quer ver, as pessoas ficavam com raiva e jogaram latinha nele, jogaram Beberam Garrafa. água, né? Agora essa porra. Agora você pode sair, você não tá afim de ver Elza Soares ou sei lá quem Tem no outros palco 12 Sunset, você palcos dá uma lá. volta e vê outra coisa. Tem um monte de coisa pra ver Tem lá. arena de além do game, show. cara. É, tem arena de game, tem uma arena com aquele É festival. uma aquele- cidade mesmo. aquele espetáculo Fuerza Bruta, argentino, que é um espetáculo Sim. famoso. Tem uma arena só com esse espetáculo, você pode ficar lá vendo o dia inteiro o Fuerza Bruta. Tem o Palco Favela, que você pode ver um monte de artistas de comunidade se apresentando lá. Enfim, tem um monte de... Tem lugar pra comer, Não tem é um monte de coisa pra limitado. fazer. Não, é... Não, Medina, o nome que eu defendo como ditador ad eterno do Rio de Janeiro. Imperador? Podia, imperador.
Imperador não Medina. usaria imperador, queria pra filha, não sei se a filha merece. Medina prefeito, tudo funciona. Prefeito ad eternum. Não é pra ser votado, não. Or concur. É pra ele ser ungido como prefeito, assim. Todos aqui cariocas falam, Medina, queremos você como prefeito. Vamos conjurar o Na Medina. coletiva de imprensa da abertura do Rock in Rio, ele falou que se a cidade do rock dá certo, a cidade do Rio pode dar certo também. Mas Medina, dependemos de você, Medina. Medina, se ele se candidata, todo mundo deveria falar, não quero ser candidato, não vou concorrer contra o Medina. Retira a candidatura e acaba com a emenda da reeleição, deixa ele agir eternamente no Rio de Janeiro. A gente separa do Brasil, se isso for preciso. Principado Medina, cara. Cidade do rock, né? Cidade do rock. Pô, Rock in Rio todo mês. Cidade-estado do rock. Rock in Rio todo mês, cara. Olha que coisa maravilhosa. A gente, eu ia falar, derruba o Cristo Redentor, não, pelo amor de Deus. Mas a gente bota uma estátua dele, sei lá, no... Bota uma estátua do Cristo Redentor solando numa guitarrinha assim. Né? Não, vocês podem botar uma estátua do Medina em algum lugar, assim, gigante. A gente obriga todo mundo a ter uma foto do Medina na parede. Cleiton Japa. Medina e o governador, nosso querido governador, que é um parque temático, Medina podia construir um parque aí, né? Em vez de convidar o Beto Carreiro, em vez de convidar... Ele podia relançar o Terra Encantada, né? Terra Encantada. O Cleiton Japa falou aqui que o festival atende todos os públicos. Essa é a ideia e tá dando super certo, é verdade. E a Arlete Luckman falou também que acompanha o Rock in Rio desde a primeira edição e ama o evento. Pô, uma coisa muito bacana no G1 do Rock in Rio, desse Rock in Rio, que uma senhora de 65 anos, 69... eu vi. Que tava com a camisa do Rock in Rio, que ela teve a primeira edição. Eu falei, meu Deus, né? Apareceu na live do Bon Jovi, ela assim, na grade, lá em cima do... Quanto tempo tem o primeiro Rock in Rio? 85? Faz as contas aí. Tem 34 anos. Ela tinha 31 anos na primeira... Falei, meu Deus, né? O tempo passa, né? Agora, as pessoas... Perdão, as pessoas que criticam o Rock in Rio e tal, elas têm que entender... Além disso tudo que a gente comentou, que o Rock in Rio, primeiro, é uma marca. E segundo, o cara não tá nem aí se você gosta ou não. O que tiver dando certo no mercado, o que tiver tocando, o que as pessoas gostarem de ouvir, é o que ele vai levar. Não. E ponto final. Ele falou numa matéria do podcast, do Globo. Tem 20 grandes bandas, hoje, que são as 20 grandes bandas que sempre vão. Então, daqui a 2 anos vai ter Guns de novo, se o Axel estiver vivo. Metallica, White Snake. Eu tava comentando mais cedo aqui com o Rafael, Capital. Capital. Que ele podia usar um pouco mais, de repente tentar um Paul McCartney, ninguém sabe na próxima edição. Imagina o Paul fechando um palco. Mas ele disse que ele queria o Roberto Carlos. Não, então, imagina um dia com o Roberto Carlos, Paul McCartney, Rolling Stones, Erasmo. Um dia anos 60. O Roberto é uma pegada rock and roll. Se pegar ele, o Erasmo e a Vanderlei jogar... Né, pra jogar aquelas músicas. O Roberto, a carreira dele foi romantizando ao longo dos anos, mas ele começou com uma pegada rock. Roberto pegada Carlos rock. Tem uma grande não seria no ruim, rock não, seria muito legal. Podia cantar aquela música do Homem Mal, né? Fama de Mal? Fama de Mal. Não, tem a Beck. música do Homem Mal. Essa é a história do homem. Ah, sim. Que é muito boa essa música. Ia ser bacana, cara. Roberto. Quem sabe 2021? Medina, Roberto 2021, Carlos. que você vai ser prefeito do Rio de Janeiro, ad eterno, você pode aproveitar e fazer isso, Roberto Carlos e Paul McCartney no mesmo dia. E você ameaça, Roberto Carlos, fala, olha, se você não fizer o show, a gente vai fazer o seguinte coisa na frente da tua casa na Urca. Pronto, cara. Construir um prédio na frente da tua vista aqui, você não vai perder sua vista da Bahia. E o BRT? Tá cheio. Tá cheio, cara, Muito interessante, cheio. né? E o Muita pessoal reclamação andou do BRT, reclamando, né? no primeiro dia da semana passada, sexta-feira, o pessoal reclamou muito, o pessoal que usa o BRT pra trabalho mesmo, reclamou muito porque a prefeitura deslocou BRTs pro Rock in Rio e deixou a população, o trabalhador que estava saindo do trabalho na sexta-feira à noite com menos ônibus. Teve até um protesto na Alvorada, o pessoal entrou na frente de alguns BRTs que iam pro Rock in Rio pra não deixar ir pra lá, porque estavam vendo que tava tendo menos BRT do que deveria. Lógico que tem que ter BRT pro Rock in Rio, mas também não pode deixar abandonar o trabalhador. A prefeitura tem que saber dividir direitinho isso aí. Até porque o pico de BRT de Rock in Rio é mais pra madrugada, então dá pra, durante o horário de pico de trabalho, é só fazer dividir. Estratégia. Exatamente. Do grego, estratégia. Exatamente. Do inglês. Pensar um pouquinho, prefeitura, Planejar e gestão um do pouco, BRT. né? E outra coisa, aquele negócio da volta de ser R$15, que a prefeitura diz que mantém R$15, parece que mantém. Mas Só na que prática não tá rolando. não Você tá pagando rolando. normal. Então, Nem isso a prefeitura consegue, nem eles cobrar mais. responderam na matéria do diário, não, continua isso. Só que, pô, desculpa, se as pessoas estão dizendo que estão pagando R$4, nessa prefeitura não dá pra confiar. Eu confio nas pessoas dizendo, deu algum erro, não deve dar certo ficar na hora de De repente pagar. a máquina eles não validaram direito, a pessoa tá passando na maquininha e tá dando valor normal na maquininha Exato. do BRT. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas lá no Rock in Rio, quem está pagando mais caro tem uma estrutura toda diferenciada Não, para você tá falando. outra coisa, então, né? Tá, confundiu com primeira classe.
Isso aí é um ônibus especial do Rock in Rio. Que você paga R$100 e ele te leva e te busca. Não, tô falando do BRT que você solta dentro da estação lá. Não, o pessoal que trabalha, que tem credencial, tá entrando, não tá pagando, na verdade, tá passando pela catraca do lado, assim. O pessoal que trabalha, que mostra credencial, o pessoal que trabalha nesses fast foods, né, no evento em si, a própria imprensa também, se você mostrar credencial, você consegue passar sem pagar. E que show você mais espera neste... Amanhã, o Red Hot. Mas aí tem outros, né? O Dia do Metal tá bem Dia legal. do Red Hot tem capital inicial, cara. Né? Isso é bom? Isso é bom? Pro capital né? No Palco Santos tem shows legais amanhã. Tem o Pará Pop, que é uma reunião de artistas do Pará que promete. Eles prometem não parar, né? Promete não parar, promete ser um show ad eterno, igual o Medina prefeito. Vai ter Fafá de Belém, Gabi Amarantos. Isso. O Pará Pop. O resto eu não conheço. Dona Odete, que é uma... do Carimbó. Cara, deixa eu falar uma coisa contigo. Você fez a resenha do show do Titãs e daquela Ana Canhas. Que mostrou o peito pra fora e tá querendo lacrar. Ana Canhas, a Cássia Eller já mostrou o peito pra fora. A Dercy Gonçalves mostrou o peito. Mas ela reclamou que a saco. exibição da Multishow, no caso, parou de filmá-la quando o top dela rasgou, a roupa dela rasgou. Porque ela considerou isso um ato machista. Não é machista, porque tem um negócio chamado... Pessoal, a idade ali do pessoal assistindo lá em casa. De repente não queriam ver as mochibinhas dela, sei lá. Foi ela quem salvou o show do Titãs, cara. O Titãs tava muito chato. Mas a Erika Martins é boa. Sim. Os convidados salvaram o show. Mas ela mandou muito bem no show mesmo. Sim, ela é ótima. Eu não conheço a Ana Canhas. O som dela bastante. Eu conheço a Maria Canhas. E... deve ser a mãe dela. Outra coisa, só concluir aqui essa besteira. Vou continuar sem entender. Você tava na Dona Odete, cara, do Pará. Dona Odete do Pará, do Carimbó. Do Carimbó. Da Mariana. Joelma, Calixto. Aí você falou do show do Titãs com a Ana Canhas, que eu achei o Titãs muito fraco no palco, mas a Ana Canhas e os outros convidados deram um up ali, salvaram o show. Mas você perguntou do show que eu quero ver, ainda tem pra fechar o Rock in Rio, tem o Music, que é um show que eu quero ver. No Dia do Metal tem o Slayer, que vai ter a turnê de despedida do Slayer, que promete ser um bom show também. O Iron Maiden, que eu gosto, nunca vi ao vivo, vou ver a primeira vez. O Altair até botou isso num texto, que o Iron Maiden ele troca com o Metallica. Um ano vem um, outro ano vem outro. Aí sempre que eu fui no Dia do Metal, era o Metallica, não era o Iron Maiden. Então pela primeira vez eu vou ver o Iron ao vivo. Vai ser uma experiência legal Sabia também. Sabia que o Felipe Luciano tá andando por dia cerca de 14 km? Tá bom, tá andando, hein, Luciano? No Rock in Rio eu tô andando cerca de 14 km por dia. E ele falou assim... Vamos somar no final pra saber quantos quilômetros eu falei, eu acho que você vai estar cansado pra caramba, então não vem segunda-feira. Seria bom descansar terça-feira. Aí mandou uma mensagem ontem, na segunda. Pô, Kim, acho que não vou na segunda, vou descansar mais um pouco, tô mortão aqui. Na terça, né? Pedi um home office na terça que eu tava cansado. Tá achando que é o quê, rapaz? Não é fácil, não. Puxado. A Flu tá lembrando aqui que mostrando... E o Scorpion? Foi bom também. Não, vai ter agora. Vai ter, né? O White Snake foi bom, é verdade. Scorpion vai ter no Dia do Metal. Até surpreendeu muita gente. Muita gente achou que o Iron ia fechar o Dia do Metal, mas vai ser o Scorpion que vai fechar. Então o Iron vai abrir pro Scorpion. Então, a Flu tá lembrando aqui que tem que pagar, é verdade. Continua vendendo o cartão a R$25 pra quem é de fora. Isso. E... vamos terminar aqui, clima bom? É bom. Clima bom mesmo pra quem, quer dizer, não vai chover, né? Calor, né? Vai estar calor, pode chegar a 35 graus amanhã no Rock in Rio, na volta do Rock in Rio. Mas não vai chover, esses dias todos choveu pelo menos um pouquinho. Pelo menos uma garoinha caía todos os dias. No dia do show do Drake choveu mais forte, mas no geral não caiu chuva forte no Rock in Rio. Mas agora, essa semana, calor. Pode chegar a 35 graus. Então, meus queridos Facebookadores, amanhã terá o Hoje no Rock in Rio. Amanhã a gente vai chegar lá cedo, meio-dia, uma hora mais ou menos. Vai fazer a live 1h30, 2 horas, já pra falar do clima, da chegada na cidade do Rock, ver como é que vai estar, se vai estar muito calor, se vai estar fácil chegar, as pessoas vão estar reclamando do BRT, enfim, vamos dar um geral no começo do evento. Sexta, mesma coisa, sábado, domingo. Segunda-feira, por motivos especiais, que não vai ter ninguém com disposição física, né? Físicas. Não vai ter Hoje no Rio. A gente volta ao normal na terça-feira que vem, quando a cidade estará se recuperando do maior festival de música do mundo, quem sabe da galáxia. E isso, senhores, foi o que aconteceu hoje no Rio. Aquele abraço. Tchau.